Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Será que o livro de Apocalipse é um livro meramente alegórico, cheio de ilustrações apenas, de símbolos? Muitas pessoas dizem que o Apocalipse é muito simbólico. Será que é esse o tipo de livro que é o Apocalipse? Ou será que o livro do Apocalipse é um livro de profecias já cumpridas e que tudo está no passado? Ou será que o livro de Apocalipse é um livro do futuro, um livro de profecia? É isso que eu vou falar para você e compartilhar com você neste vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e deixe o teu like e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade, tá certo? Então vamos ao vídeo. A pergunta é, será que o livro de Apocalipse é um livro alegórico ou de profecias já cumpridas ou um livro do futuro, um livro profético? A primeira questão que eu quero colocar é que o livro de Apocalipse ele tem uma chave essencial. Existem provavelmente outras chaves, mas o mais importante para a gente destacar para a compreensão do livro de Apocalipse é o capítulo 1, verso 19. Esta é a chave que o Senhor deixou. E ele diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Nós identificamos essas três partes do livro de Apocalipse como sendo as coisas que João viu, é o capítulo 1, a visão. Antes de escrever o livro, ele teve a visão de Cristo, a visão do Cristo glorificado. E a gente sabe disso porque ele diz assim, né? Quando vi, verso 17 e 18, diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Ele continua: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então João identificou que era o Senhor. Então, antes de escrever o livro, ele teve a visão, é o capítulo 1. Depois o Senhor disse assim: olha, eu vou te ditar 7 cartas, você vai mandar para as 7 igrejas da Ásia Menor. E ele começou a ditar essas cartas. Então são as coisas que são as coisas do tempo de João, as coisas do tempo da igreja. Então ele ditou 7 cartas. Essas cartas são muito interessantes, elas têm o mesmo padrão. Ele primeiro se identifica, depois ele fala de alguma coisa que ele elogia, depois ele chama atenção para alguma falha, depois ele mostra como vai resolver esta falha, e depois ele faz promessas para os vencedores. E também ele alerta que aquele que tem ouvidos, né, ouça o que diz o Espírito, né, às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né, para ouvir o Espírito Santo. Então nós temos aqui as duas partes iniciais do livro de Apocalipse. E a terceira parte são as coisas que hão de acontecer depois destas. Portanto, a maior parte do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 4 em diante. Então o livro de Apocalipse ele é essencialmente, eu diria, um livro do futuro. Não é? Ele é um livro do futuro. Ele não é um livro do passado. Quando ele se refere ao Antigo Testamento, ele está fazendo somente um link com todos os livros da Bíblia, né? Eu não sei se todos, eu nunca fiz um levantamento específico sobre isso, mas ele faz link com muitos livros da Bíblia, né? E ele, então, desde o Gênesis, né? Então a gente observa que o livro do Apocalipse é o encerramento da Bíblia, é a conclusão, a consumação de todas as coisas, e ele vai cumprir aqui muitas promessas que Deus deixou no Antigo Testamento e que ainda não aconteceram, que portanto estão no nosso futuro. Outra coisa importante é que do capítulo 4 em diante, que são os acontecimentos do futuro, isso só vai acontecer depois que a igreja for levada, porque são depois destas coisas, né? O verso 1 do capítulo 4 de Apocalipse, ele diz 2 vezes esta expressão, ele menciona, depois destas coisas, diz aqui o texto, né? Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, só o verso 1 do capítulo 4 tem 2 vezes a expressão depois destas coisas, que nos leva a entender que faz, então, essa ligação que está vinculada ao capítulo 1, verso 19, né? E as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, depois destas coisas, são as coisas do futuro. Isso significa que essas coisas do futuro,
partir do capítulo 4, só irão acontecer depois que os capítulos 2 e 3 estiverem encerrados, isto é, depois que a igreja for levada, depois que houver o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o texto é muito específico, ele diz, depois destas coisas, então vai se encerrar essa fase, né? Mas eu quero destacar três respostas, né, para a afirmação sobre o livro de Apocalipse. O que é o livro de Apocalipse? É passado? Ele é alegoria? Ele é ilustração apenas? Ele é só simbologia? Ou ele é um livro profético? Então eu respondo dizendo que o próprio livro do Apocalipse ele diz que é um livro profético. E eu quero destacar três referências. A primeira está no capítulo 1, verso 3, né, que diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui o texto, eu penso que esse texto, ele se refere ao livro do Apocalipse, né? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia. Então é profecia o livro de Apocalipse, se nós examinarmos o capítulo 1, versículo 3, né? O versículo 3 do capítulo 1, né? Que dá no mesmo. Então é profecia. É isso que a gente pode entender, né? Uma outra referência que nós podemos dar, aliás, mais duas ou três referências estão no capítulo 22 do livro de Apocalipse. O versículo 7 diz o seguinte: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui especifica que são as profecias deste livro, né? Fica muito mais claro. Então, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Então, esse livro é muito importante, ele deve ser lido por todos os que amam o Senhor, por todos aqueles que creem em Cristo e que aguardam a sua vinda. E que vão encontrar alento também e esperança e alegria sobre as suas profecias, diante de muito sofrimento, diante de adversidades, de sofrimentos e perseguições, como o povo cristão está sofrendo, como nunca sofreu antes na face da terra. Então esse é um tempo de muita perseguição dos cristãos, muita perseguição daqueles que confessam o nome de Jesus. Por quê? Porque o espírito do mundo que nós vivemos é o espírito da operação do erro, isto está sendo movido, o mundo inteiro está sendo movido para rejeitar a Cristo e rejeitar a sua palavra. Tudo isso está profetizado nas Escrituras, né? O outro versículo que nós queremos ler é o versículo 18, né? Eu quero destacar o versículo 18 do 22. Ele diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Novamente aqui fala da profecia deste livro. Então nós podemos afirmar, eu creio que nós podemos assegurar que o livro de Apocalipse é um livro essencialmente profético. É profecia, está no futuro, né? Como nós afirmamos do capítulo 4 em diante, é tudo no futuro. São 22 capítulos, né? Então ele tem uma primeira visão, né? A visão do capítulo 1, depois vem vamos dizer, o tempo da igreja, que é esse tempo, uma mensagem para os dias atuais, para que as igrejas se preparem, né? É uma advertência, é uma exortação, né? Que também é um tipo de mensagem profética, né? A mensagem profética ela é sempre exortativa, né? Ela sempre chama atenção, puxa a orelha, né? E nos chama para correções. E depois vem profecia pura, do capítulo 4 até o capítulo 22. E por último, o versículo 19 em seguida, né? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, continua, né? Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então aqui são duas advertências, né? E que fala que o livro é profecia, né? Se acrescentar, Deus vai acrescentar os flagelos. Tem muitos flagelos, né? Inclusive esse termo flagelo especifica aquelas 7 taças, né? Que é o tempo da ira de Deus sem mistura. Se acrescentar alguma coisa, vai ter que passar pelos flagelos, né? E continua dizendo, e se alguém tirar alguma das coisas da profecia do Apocalipse, ou de Apocalipse, né, do livro de Apocalipse, então o Senhor vai tirar também a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas escritas neste livro. Isto é, as coisas boas, né? Os benefícios, as recompensas que Deus tem
para aqueles que o amam, que amam a sua palavra e que amam o Apocalipse, né? Então eu quero deixar uma chamada para você. Talvez você não seja muito de ler a Bíblia. Leia a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, mas não deixe de ler o livro de Apocalipse, que é o único livro profético da Nova Aliança, do Novo Testamento, da Igreja de Cristo, ok? E a Bíblia diz bem-aventurado, né? O próprio livro de Apocalipse, melhor dizendo. Ele diz bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam, né? Mesmo que você não saiba ler, peça para alguém ler, porque aí você vai ser bem-aventurado ao ouvir, né? E ouça, participe de reuniões, seminários, debates, né? Acompanhe o nosso canal aqui no YouTube, né? Compartilhe, não perca, maratonize os vídeos sobre Apocalipse. Nós temos 38 vídeos sobre conversas sobre o livro de Apocalipse e outros mais também que são vídeos escatológicos, isto é, que falam das coisas do futuro, ok? E assim você será bem-aventurado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o teu like para esse vídeo ser encaminhado para outras pessoas. Que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e até o próximo.